Olá pessoal, nós vamos corrigir exercícios que eu deixei para vocês. O primeiro exercício que eu deixei fala de uma função g, que é menos 2x2 mais 10x menos 28, e eu peço a interseção dessa função com os eixos. Bom, é uma função polinomial do segundo grau, uma função quadrática, e a gente quer a interseção dela com os eixos. Quando a gente faz o gráfico de uma função quadrática, a gente tem uma parábola. Essa parábola é uma parábola voltada para baixo, porque o A dela é negativo, e ela se intercepta ou não com os eixos. Como é que a gente sabe como ela se intercepta com os eixos x, pelo menos? Então, vamos lá. Com o eixo x. Com o eixo x, a interseção são as raízes. Então, a gente tem que achar as raízes. Nem é necessário achar as raízes. É interessante você achar delta. O delta vai te dizer se tem duas raízes, se tem uma raiz igual, duas raízes iguais, ou se não tem raízes reais. Então, vamos começando calculando pelo delta. Delta é o quê? É B2 menos 4AC. Delta é igual. B aqui, ó, é 10. Então, 10 ao quadrado menos 4 vezes o A é menos 2, coloca no parêntese, vezes o C é menos 28, num outro parêntese. Então, delta vai ser igual. 10 ao quadrado, 100. Bom, três sinais de menos, esses dois sinais de menos aqui dão mais. Esse mais com aquele menos, sinais diferentes, acaba dando menos a multiplicação dos três números. E a minha multiplicação é 4 vezes 2 vezes 8, tá? 4 vezes 2 vezes 8, bom, 8 vezes 28, 8 vezes 28, 64, 6, 16, com 6, 22, 224. Tá? E aí, fazendo essa continha, 224 menos 100, olha lá o que você tem. Você tem um delta menos 124. O que você tem aí? Um delta menos 124 te diz que você não tem raízes reais, tá? Então, digamos assim, é uma parábola voltada para baixo que não toca no eixo x, tá bem? Então, a interseção com o eixo x, a gente vai colocar não existe interseção. Tá? Porque não existem raízes reais. Novamente, você não consegue nem calcular as raízes reais, porque elas também não existem. Você começa pelo delta e conforme o valor do delta, você vai ter a situação. Duas raízes reais diferentes, duas raízes reais iguais, ou não existem raízes reais. Quando não existirem raízes reais, o que acontece é isso, ó. Não toca o eixo x, não há interseção com o eixo x. Muito bem, e a interseção com o eixo y? A interseção com o eixo y, né, é exatamente esse número aqui solto. Né? Ó. Interseção eixo y. É o C do meu AX2 mais BX mais C. Vai cortar o eixo Y no ponto menos 28. Na verdade, o ponto de interseção é o ponto 0 do X menos 28 do Y. Tá bom? O segundo problema, ele fala para quais valores de P a função f de x igual a p menos 5x2 menos 4x menos 2 tem o vértice da parábola pertencendo ao eixo x. Quando é que o vértice da parábola pertence ao eixo x? Olha, duas maneiras, né? Para o vértice da parábola pertencer ao eixo x. É assim, ó, quando ela toca aqui, ou, né,
quando ela toca aqui. Aí o vértice da parábola pertence ao eixo X. E essa situação é, de novo, uma situação de delta. A gente estudando o delta, a gente tem a resposta disso. Que delta acontece isso? Quando eu tenho duas raízes reais e iguais. Né? O meu x1 é igual ao meu x2. É quando o meu delta é igual a zero. Então eu tenho que fazer, eu tenho que obrigar o meu delta a ser igual a zero para eu ter, né, uma parábola tocando com o vértice o eixo x. Então vamos embora. Como é que é o delta? É B2 menos 4AC, terá que ser igual a zero. Estou obrigando ele a ser zero. Quem é que é B ali? Ó? É menos 4. Então, menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes, quem é que é o A? P menos 5. Um parênteses entre os termos. Vezes C, que é quanto? Menos 2. Isso terá que ser igual a zero. Muito bem, menos 4 ao quadrado, 16. Menos 4 vezes... melhor fazendo. Vamos multiplicar os números. Menos 4 vezes menos 2. Sinais iguais dá mais 8, né? Que multiplica ainda P menos 5, igual a zero. 16, aqui ó, 8P e 8 vezes 5. Então, 16 mais 8P menos 40 igual a zero. Continuando aqui, ó, 40 menos 16, 8P é igual a 40, passo 16 para o outro lado, menos 16. 40 foi para o outro lado, ficou positivo. 16 foi para o outro lado, ficou negativo. Quanto é que é 40 menos 16? 40 menos 16 vai dar 4, 24. E aí agora, P é 24 dividido por 8. P é igual a 3. O problema é pedir exatamente o quê? Calcule o valor de P. Pronto, está calculado o valor de P. Continuando, a gente agora vai fazer o problema 3, que fala o seguinte: dada uma função f de x igual a menos x2 mais 7x mais 18, calcule o valor de K, P e M neste gráfico, tá? Olha lá, é uma parábola, é uma função do segundo grau, e a gente sabe que o valor de P e de M, né? P e M são o quê? São as raízes. Então eu tenho que calcular as raízes dessa equação. Aliás, desta função. Como eu faço para calcular as raízes? Bom, eu pego e igualo a função a zero. Então, 0 igual a menos x2 mais 7x mais 18. Agora, deixou de ser uma função e virou uma equação do segundo grau. Olha, então vamos lá. Delta. Delta é quem? É B2 menos 4AC. Delta é B2, 49, que é o 7 ao quadrado, menos 4, vezes menos 1, vezes o C, que é 18. Delta é igual a 49, dois sinais de menos, vai acabar dando mais aqui, e 18, né? Vezes 4, isso vai ser, vamos lá, de cor ninguém sabe, 72. Delta vai ser igual, então, a 11.121, tá? Continuando, como é que eu acho as raízes? X igual a menos B, menos o 7, mais ou menos a raiz de 121, que é quanto? 11, sobre 2 vezes A, 2 vezes menos 1. Primeira raiz, segunda raiz. Primeira raiz, 4 sobre menos 2, que é menos 2, e menos 18 sobre menos 2, que dá 9.
Bom, aqui é o lado negativo do eixo. Então, eu acho o valor de P é o menos 2. E o lado positivo do eixo vai ter valor, o M vai ser igual a 9. Então, a gente já achou aqui com as raízes o lugar do corte do eixo X. Tá? Então, para achar raízes, é exatamente achar o lugar onde a parábola corta o eixo X. Pediu o lugar do corte, achem as raízes que vocês acham. Agora, o eixo Y, como é que eu acho o valor de K? K, né, é este número aqui solto na função. É o C da função. Então, o valor de K é 18, o valor de P foi menos 2 e o valor de M é 9. Tá? Então, as três respostas aqui. Ok? Continuando, a gente volta e começa a fazer gráficos. Tanto o 4, letra A, como a letra B, a gente vai fazer gráfico de função. A primeira função é uma função com cavidade voltada para baixo, menos x2 mais 2x mais 3. Tá? E a gente vai fazer o gráfico daquela parábola. Para fazer gráfico, geralmente a gente faz uma tabelinha, mas nem sempre a tabelinha vai me dar os números precisos, os números que eu, digamos assim, vou conseguir construir um bom gráfico aqui da minha função. Então, eu pego aqueles pontos preciosos da função de segundo grau, que são, primeiro, as raízes. Então, eu começo calculando as raízes, que é o lugar do corte do eixo Y. Como é que eu acho as raízes? Eu igualo a 0. 0 igual a menos x2 mais 2x mais 3. Vamos lá, quem é delta? É B2 menos 4A, que é menos 1, C, que é 3. Delta é 4, dois sinais de menos aqui vai dar um mais, 12. O meu delta deu 16. Terminando então, ó, x igual a menos o B, quem vai ser o B? 2. Menos 2, mais ou menos raiz de delta, que é 4, sobre 2A, 2 vezes menos 1. Primeira raiz aqui que eu vou ter, segunda raiz. Primeira raiz, 2 sobre menos 2. Então, a minha primeira raiz é menos 1. Quase não dá para escrever. Menos 1 aqui. E a segunda raiz será menos 6. Menos 6 sobre menos 2. Será 3. Então, eu já vou começar a fazer como se fosse uma tabelinha. X, Y. Quando o meu x for menos 1, o meu y, né? O meu y, olha lá quanto é que vai ser o meu y, vai ser 0. Quando o meu x for 3, o meu y também, olha, eu parti que o y era 0. Então, a minha função vai cortar o eixo x no menos 1 e vai cortar o eixo x no 3. Já tem essas duas informações. O que mais que eu sei? Eu também sei que ela passa cortando o eixo Y, aqui é o corte do eixo Y, corte. Ela corta o eixo Y no 3, então ela vai passar por aqui. Outra coisa que eu sei, ela é negativa, então ela é desse formato, ela está voltada para baixo assim, com a cavidade dela está voltada para baixo assim. Então, o outro ponto que eu preciso ter para fechar a minha parábola aqui é o vértice. O vértice vai me dizer exatamente a estrutura dessa minha função. Bom, vértice menos b sobre 2a menos delta sobre 4a. Vértice menos b, deixa eu ver, menos 2. 2 vezes o a, quem é o a? Menos 1. Vírgula, menos delta, quem é o delta? 16, 4 vezes A. O A é quanto? Menos 1. Então, eu estou com menos 2 sobre menos 2,
E tô com menos 16 sobre menos 4. Quais são as coordenadas do vértice, então? 1, 4. Então, aqui, ó, eu já posso colocar 1 do x, 4 do y. Canetinha no 1 do x, subo até a direção 4 do y. Paro aqui. Eu só pontilho para cá para confirmar que eu estou na direção. Novamente, canetinha no 1 do x, subo verticalmente até encontrar a direção 4 do y. E agora eu vou unir esses pontos que eu coloquei aqui. Difícil. Mas mais ou menos assim é a nossa parábola. Continuando, a gente vai fazer o gráfico agora da letra B. A função da letra B é h de x igual a x2 menos 3x menos 10. Novamente, para fazer o gráfico de uma parábola, porque isso é uma parábola, uma função polinomial de segundo grau, o que a gente tem que fazer? Pegar os pontos principais dela. Os primeiros pontos principais são as raízes. Para a gente achar as raízes da função, a gente iguala o h de x a zero, o y a zero. Repete x2 menos 3x menos 10. O que isso agora é? Uma equação de segundo grau. Resolvendo a equação de segundo grau, delta B2 menos 4AC. Delta 9, sinais iguais dá mais 40. Então, o delta deu 49. Ótimo. Os valores de x. X igual a menos o b, menos o menos 3, mais ou menos a raiz de delta, que é 7, sobre 2a. 2 vezes 1. Então, quais serão as raízes? 3 positivo mais 7 dá 10. Dividido por 2, 5. É a primeira raiz. E a segunda raiz, 3 positivo com menos 7 dá menos 4. Dividido por 2 dá menos 2. Então, as raízes são menos 2 e 5. Então, já na minha tabelinha, eu vou ter menos 2 e 0 e 5 e 0, né? Menos 2 é a primeira raiz, o y era 0, 5 a primeira raiz, o y é 0. Um outro ponto importante é o vértice, certo? Vamos lá, vértice é menos b sobre 2a, menos delta sobre 4a. Menos b sobre 2a, ó, menos b, menos 3, 2 vezes 1, menos delta, menos 49, 4a, 4 vezes 1. O que está dando aqui? Está dando 3 positivo sobre 2 e está dando menos 49 quartos. Difícil marcar esses pontos como fração aqui. Então a gente divide para saber mais ou menos onde fica. Tem horas que vai dar exato, horas que não vai dar. Nesse momento aqui, as duas divisões dão exatas. Então isso aqui é o 1,5, quando você pega 3 e divide por 2, né? Vai dar 1, resto 1. Aí você continua dividindo, vírgula, vírgula, abaixa um zero aqui, ó, aí dá 5, 10 para 10, nada. Então deu 1,5. E o outro você pega o 49 e divide por 4, né? Então, ó, 1, resto nada, abaixo 9, vai dar 2, resto 1. Aí você quer continuar dividindo, vírgula, vírgula, baixa um zero aqui, vai dar um 2, resto 2, abaixa outro zero, vai dar um 5. Então, aquilo ali deu 12,25, só que negativo. Eu vou botar um ponto e vírgula aqui, para a gente entender que essa é a abscissa x e essa é a ordenada y. E esse ponto feioso, eu até vou escrever ele aqui, ó, 1,5 e menos 12,25. E a gente vai marcar esses pontos. Primeiro ponto, raízes
menos 2 e 5. Vai passar no menos 2 do x. Opa, vou ter que botar mais uma coisinha aqui. Vai passar no 5 do x. Vai passar ali e ali. Outro ponto interessante é o lugar onde ele corta o eixo y. Corte do eixo y no menos 10. Vai passar aqui, no menos 10. E o vértice, quando o meu x for 1,5, que está onde esse 1,5? Está entre o 1 e o 2, né? Bem no meio. O meu y, ele vai estar, vou descer até a direção do 12,25. Olha só, aqui é o 13, né? 12,25 é bem raspando aqui, quase no 12. E pronto, aqui você tem os pontos principais que você consegue traçar a parábola. O vértice, as raízes e o corte do eixo y. Bom, vamos tentar. Mais ou menos isso aí seria o gráfico. Bom, a gente vai introduzir uma noção que vocês já viram, nós vamos relembrar como é o estudo de sinais de uma função quadrática, uma função de segundo grau. Bem, quando o A é maior que zero, quer dizer, o A é positivo aqui, né? E aqui o A é negativo. Quando o A é positivo, a parábola, né, ela é voltada para cima assim. E quando o A é negativo, ela é voltada para baixo desse jeito. Como ficariam os sinais dessa função? Ó, então aqui é o eixo x, e aí a parábola. Acontece isso quando delta é maior do que zero. O que acontece? Você tem duas raízes reais e diferentes. Você tem uma primeira raiz aqui e uma segunda raiz aqui. Tudo bem? Então, quando você tem isso, olha para cá. Uma raiz aqui e uma outra raiz aqui. Esses valores de x que estão aqui, olha o valor de y correspondente a ele. O valor de y correspondente a esse ponto que está antes, né, da raiz, é esse ponto aqui, vai dar um valor de y positivo acima do eixo x. Esse outro ponto aqui, ó, de novo, vai dar um valor de x positivo. Já quando você pega este ponto aqui, que está entre as duas raízes, o que vai acontecer? Quando você rebate no eixo y, nesse ponto, vai dar um valor de y o quê? Negativo. Então, o que você tem? Você tem que, para valores antes da raiz, os valores de y são positivos. E para valores entre as duas raízes, qualquer outro ponto que você pegue aqui, ó, você vai ter um valor de y o quê? Negativo. E para um valor depois dessa raiz aqui, vamos lá, vamos pegar aqui esse pontinho. Ó, esse valor de x está depois da raiz. Vamos ver o valor de y que vai dar para ele? Olha lá, vai dar um valor de x, de y o quê? Novamente o quê? Positivo. Tá? Então é isso que você tem. Como sinais, entre as raízes ficou negativo e fora das raízes ficou positivo. Já se eu tenho outro tipo de parábola, a parábola está voltada para baixo, olha lá. Esse ponto, quando eu rebato no eixo y, ele pegou o valor positivo. Esse ponto, quando eu rebato no eixo y, ele pegou um valor positivo. Então, ó, positivo entre as duas raízes. Para um ponto depois do eixo y, depois da raiz ali, ó, vai dar um valor de y negativo. Então, acontece isso. E, por exemplo, um outro ponto aqui, antes dessa raiz, vai dar que valor de y? Negativo de novo. Então, você vai ter essa situação. Negativo, negativo, fora das raízes. E entre as raízes, positivo. Ó, ficou assim. Aqui, positivo, aqui.
É fácil de gravar. Aqui está a parábola. O que está na parte de baixo fica negativo. O que está para cima do eixo X, para cá e para cá, fica positivo. Do mesmo jeito, ó. Está acima do eixo X. Esse pedaço todo aqui entre as duas raízes ficou o quê? Positivo. Fora das duas raízes ficou negativo. E a gente grava, tem uma regrinha que fala assim, ó. Ma, can, ma. Sinal contrário de A, olha lá. É positivo A, entre as raízes, sinal contrário de A. E fora das raízes, mesmo sinal de A. Mesmo sinal de A. Entre as raízes, contrário de A. Fora das raízes, mesmo sinal de A. Ok? O que acontece quando você tem um delta zero? A sua raiz, você tem duas raízes reais iguais. Você tem isso aqui. Quando está voltada para cima, e você tem isso aqui quando está voltada para baixo. Então, os sinais da função, repara, estão sempre acima do eixo X, né? Porque esse aqui é o eixo X. Então, o que você vai ter? A parábola vai estar sempre acima do eixo X, ela vai ser sempre positiva nessa situação. E em cima da raiz, essa daqui é a raiz, x1 igual a x2 é a raiz, nesse ponto ela é zero. A mesma coisa aqui, ó, ela está sempre para baixo, ela vai ser sempre o que? Negativa. Está sempre abaixo do eixo x. Ok, e quando eu não tiver, o meu delta for negativo, não existem raízes reais. Como é que ficou isso? Ó, flutua, né? Você não encosta. Você tem a parábola toda flutuando ali, ela está sempre acima do eixo, ela é sempre o que? Positiva. E quando ela está voltada para baixo, ela também não encosta no eixo, porque o delta é negativo, e ela está sempre abaixo do eixo, os valores de y são sempre negativos. Futuramente eu vou fazer muitos exemplos disso, mas eu vou começar fazendo um muito interessante aqui. Como nós resolvemos uma inequação onde nós temos funções do segundo grau? Então, a primeira função cá de cima eu vou chamar ela de f e a segunda função será a função g. Primeiro, a gente vai achar as raízes de cada uma das funções e vai estudar os sinais de cada uma das funções. Na f, né, o que eu faço na f? Menos x2 mais 6x menos 8, eu vou tentar achar as raízes. Eu vou igualar isso a zero, eu vou achar o delta, P2, menos 4AC, né? Delta vai ser 36, vai dar menos 32, o delta dá 4. E o x menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. O a é negativo, menos 2. Então eu vou ter menos 4 sobre menos 2, 2. E vou ter menos 8 sobre menos 2, 4. Então eu terei raízes 2 e 4 para a primeira função. Para a segunda função, que é a função g, ó, fiz isso para f. Vou fazer a mesma coisa para g. Vamos achar as raízes dela. x2 menos 7x mais 10 igual a zero. Eu igualo a zero para poder achar as raízes. Muito bem, quem seria o delta aqui? Estou achando raízes. Delta será B2 menos 4AC. Então, eu estou com 49 menos, aqui vai dar 40, então o delta deu 9. Continuando, x igual a menos b, menos 7 vai dar mais 7, mais ou menos a raiz de 9, 3, sobre 2a, 2. Então, eu estou com 10 sobre 2, 5, e terei 4 sobre 2, 2. Muito bem, agora eu vou fazer um quadrinho de sinais muito bonitinho, tomando muito cuidado com o sinal que eu tenho aqui, que é menor ou igual. Esse menor ou igual, ele me diz que ele quer, na resposta, as raízes das funções.
Só que a gente tem que ter muito cuidado que a raiz da função de baixo nunca pode entrar no resultado final. Por quê? A raiz da função de baixo zera o denominador da fração. E não existe fração com denominador zero. Então nós temos que excluir de qualquer resposta as raízes da função de baixo. Então, olha, na primeira linha eu vou colocar os sinais da f. Na segunda linha eu vou colocar os sinais da g. E na última eu vou colocar os sinais da f dividido pela g, como eu tenho aqui. Primeiro, em ordem crescente, eu vou colocar as raízes que eu achei. Olha, a primeira raiz foi 2, que eu achei. Depois eu tive uma raiz 4. E depois eu tive uma raiz 5. Eu até vou mudar a cor, tá? 2, 4 e 5. Você pode pegar e fazer uns traços assim, com a raiz, em cima das raízes. E vamos usar as raízes da f. Como tem um igual aqui, significa que eu quero a raiz da f na resposta. Eu vou colocar uma bolinha fechada na raiz da f. As raízes da f são 2 e 4. Então, na linha da f, em cima do 2, eu vou botar uma bolinha fechada. E 4, em cima do 4, eu vou botar uma outra bolinha fechada. Eu tenho aqui uma parábola no 2 e no 4. Perdão, é uma parábola voltada para baixo, a f. Então, ela é assim, ó. Tá vendo como é que é? Então, essas aqui são as raízes. O que acontece entre as raízes? Ela está acima do eixo. Então, aqui ela é o quê? Positiva. E fora das raízes, para lá e para cá, todos os valores, né, estão abaixo do eixo, serão negativos. Negativos. Para lá tudo é negativo, para cá tudo é negativo. E entre as raízes é positivo. A g, né, eu tenho que raízes para g? O 2 e o 5. E a g é a raiz da função de baixo, a g tem que ficar aberta. Não posso considerar as raízes da g, porque senão vira um zero o meu denominador e não existe fração com denominador zero. Vamos lá, e ela é uma parábola voltada para cima, ela é desse jeito. O que acontece entre as raízes, né? São abertas. O que acontece entre as raízes? Ó, ela está abaixo do eixo x, então ela é o quê? Negativa. E para fora das raízes, né? Para lá e para cá, ela é o que está acima do eixo, então ela é o quê? Positiva. Bom, eu vou descer essas bolinhas. Bolinha fechada fica fechada mesmo, no 4. Bolinha aberta fica aberta mesmo, no 5. Aqui eu tenho uma bolinha fechada e uma aberta. O que eu ponho aqui? Aberta ou fechada? Eu penso assim, se está aberta por algum motivo. Então, eu tenho que excluir isso da resposta. Então, aqui é um 2, um 4 e um 5. Sinais iguais na divisão dá mais, sinais diferentes dá menos. Então, aqui deu mais, menos, menos, menos. Diferentes, menos. Diferentes, menos. Diferentes, menos, iguais, mais. O que você quer? Você quer que a sua f dividida pela g, seja menor ou igual do que zero, seja negativa. Negativa. Aonde tem negativo aqui, ó? Aqui nesse pedaço tem negativo. Aqui nesse pedaço tem negativo. E aqui nesse pedaço tem negativo. Então, como é que você vai responder isso? De um jeito bonito? Olha lá. Vou puxar para cá. Será? X que pertence aos reais está o quê? X está antes do 4. Eu digo que x é menor ou igual a 4, porque está fechado no 4. Mas eu não quero o número 2. Então eu boto assim, ó, vírgula, x diferente de 2. Ou então, o meu x é depois do 5. O meu x é maior que 5. Repara que é aberto, ficou maior. Fechado, ficou com menor ou igual aqui. Ok? E é isso. No PDF que eu enviei para vocês, eu estou enviando alguns exercícios para que vocês tentem fazer. Ok?